Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra G, eu sou advogada, ativista contra o tráfico humano e eu moro nos Estados Unidos. Toda terça e sexta estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também falando de desaparecimentos misteriosos. Não esquece aí, acione o sininho para receber notificação e inscreva-se. Hoje estou trazendo um caso talvez muito conhecido no Brasil, o caso de Bernardo Ugliani Boldrini. Nasceu em 6 de setembro de 2012 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, filho de Leandro Boldrini e Odilane Uglioni. A Odilane tirou a própria vida dentro do consultório do Leandro no dia 10 de fevereiro de 2010, quando o Bernardo era ainda pequeno. A Odilane deixou uma carta antes de tirar a própria vida. O inquérito policial que investigou os fatos foi arquivado em 11 de abril de 2011 a pedido do Ministério Público, porque chegaram à conclusão que a Odilane havia tirado a própria vida, né? Porém, inconformada, a mãe dela encomendou perícia de grafia da carta, dizendo que a carta tinha sido escrita por uma outra pessoa, levantou questionamentos sobre o ocorrido, mas acabou não dando em nada e ficou desta forma. Apesar que a babá do Bernardo, Nelce, ela disse que a Odilane já não andava muito bem, né? Que ela ficava no escuro, deitada, aos prantos. E um dia ela disse que não queria viver mais. E ela disse para a babá, assim como o Leandro pôde escolher o que é bom para ele, ficar longe da família, eu tenho o direito de escolher o que é bom para mim. Eu escolhi não viver. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, né? Porque iria sair dali alguns dias, seria feita a partilha de bens do casal. Ele teria que pagar para ela R$8.000 por mês. Que coincidência, né? Era dali uns dias, aí ela vai lá, enfim. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que ele tem alguma coisa a ver, mas é a minha opinião. Após o ocorrido com a Odilane, o Bernardo foi morar com o pai e com a madrasta, Graciele Ugolini, que é chamada de Kelly. Vou me referir aqui como Kelly. Após o ocorrido com a mãe dele, a avó do Bernardo teve muitos problemas no passado com a própria filha, né? Então ela não tinha contato com o neto. Que a Odilane saiu de casa aos 15 anos, então, por causa de toda essa briga, coisa de família, o Leandro nunca permitiu que o Bernardo ficasse vendo a avó. Já nem via antes, então depois não quis deixar mesmo. Na escola, os pais dos amigos do Bernardo, todos perceberam que o Bernardo era uma criança totalmente carente de amor e de família. E também ele passava o dia e dias, semanas fora de casa, dormindo na casa dos amiguinhos. E o pai nem se preocupava para saber aonde ele estava e como ele estava. Ele nem sabia. O filho não aparecia, tudo bem. O Leandro não comprava roupas para o filho. Ele, o Bernardo, chamado de B, menor de idade, acabava usando roupas velhas, calçados velhos do pai, roupas que o Leandro não usava mais, um homem adulto, muito maior. O Leandro mencionou em várias entrevistas dadas por ele que o filho tinha problemas de humor. As professoras do Bernardo, quando deram depoimento, falaram que o Bernardo vivia pedindo abraço e beijo. Ou seja, claramente ele demonstrava o quanto ele era carente. No começo, o Bernardo, quando o pai casou, ele queria chamar a Kelly de mãe. E ela disse que não, que chamasse por Kelly. Pelos depoimentos colhidos no fórum no dia do julgamento, eu já vou chegar lá, o Bernardo simplesmente ficou claro que ele odiava a madrasta, né? E eu nem tiro a razão por isso, visto que ele tinha todos os motivos do mundo para isso. A Kelly, ela tinha uma filha que ainda era bebê, né? E o Bernardo amava a irmã. Eles não deixavam o Bernardo brincar com a irmãzinha, né? A avó, apesar de não ter muito contato nem nada, resolveu entrar na justiça pedindo para ver o neto. Portanto, o Ministério Público decidiu que ela não teria direito a fazer as visitas para o neto. O Bernardo foi sozinho ao fórum da cidade e ao chegar lá, ele disse que queria falar com o juiz. Ele disse: eu sou o Bernardo, sou filho do médico Leandro Boldrini. Quero falar com o Dr. Fernando. Por que você quer falar com o juiz? Ele respondeu: estou recebendo os maus tratos da minha madrasta e eu queria falar com o juiz a respeito disso. E olha o que ele disse quando ele foi conversar com o juiz. A minha madrasta é uma bruxa. Ela me xinga de tudo que você possa imaginar. E o meu pai dá razão para ela. Eu não tenho comida à noite, eu tenho que tomar leite ou comer banana, ou eu mesmo cozinhar um ovo. Então eu não tenho nada para comer. E
então eu vou comer na casa dos meus colegas. Não tenho a chave de casa, ela briga comigo e eu tenho que esperar, às vezes lá fora, até 10h30 da noite para o meu pai chegar para eu poder entrar em casa. Eu não aguento mais isso. E deram todos os meus cachorros, tadinho. E ele disse que foi a gota d'água, porque a Kelly o chamou de um nome ofensivo e ele ficou com raiva e jogou um copo nela. Mas ele disse que o copo não pegou, mas que ele estava com muito medo, que ele estava cansado e que ele nunca tinha feito isso antes. E ele disse para o juiz que ele não queria mais ficar naquela casa. Ele disse que queria ficar na casa da tia Ju, que é a Jussara Petri. Ela não é tia mesmo, né? Ele chamava de tia, ela era mãe de um amiguinho dele. E ele disse, eu quero que a tia Ju e o Carlinhos, que é o marido da Jussara, sejam os meus novos pais, porque eu quero ter pais com amor. A promotora de justiça, Dina Márcia Maciel, e o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Três Passos, Fernando Vieira dos Santos, eles disseram que foi a primeira vez na carreira deles que um menino daquela idade foi lá pedir ajuda. Eu ouvi a entrevista do promotor e deu para ver que o Bernardo detestava a madrasta, mas ele ainda amava o pai. Então ele foi lá não para falar coisas ruins a respeito do pai, mas ele disse que ele queria ser melhor cuidado, ele queria uma família que o adotasse, disse que o pai dele não tinha tempo para ele. E ele disse que ele ficava salvando vidas. Ele disse que aquela situação foi tão inusitada, o juiz que o pegou de surpresa, que ele resolveu marcar uma audiência para dali a alguns dias. Na audiência, o juiz disse que a postura do Leandro revelava completo abandono afetivo. E ali discutiram sobre a possibilidade do Bernardo ir morar com a Jussara e com o Carlinhos, com quem o garoto tinha esse forte vínculo afetivo, ou com a avó, a Jussara Uglione. E o Leandro disse, acho que esse guri deve ficar na minha casa como meu filho. É uma coisa natural. Com certeza a tia Ju e o Carlinhos são nossos amigos. Mas não teria fundamento ele morar lá, nem com a avó materna. Aí quando o juiz perguntou novamente por que não ceder a guarda, ele disse que de todas as alternativas, acho que essa é a pior. Ele disse que a mãe do Bernardo havia saído de casa quando ela tinha 15 anos, porque a mãe dela não era uma pessoa muito boa, e ele disse que não queria o Bernardo morando na casa dela e tal. O Bernardo, ele estudava em uma escola particular, que era a única coisa que esse homem fez foi pagar uma escola particular, né? Mas o pobrezinho virou alvo de brincadeira dos colegas. A mãe de um colega dele contou à polícia que a turma da escola criou uma brincadeira baseada no Bernardo de mendigar o lanche dos amigos, pois ele era enviado à escola sem lanche. Quando estava na casa do pai, morando com ele, né? Ninguém nunca preparou um lanche para esse menino levar à escola. Aí o advogado da avó do Bernardo, ele avisou ao Conselho Tutelar de Santa Maria e enviou ao Conselho de Três Passos um e-mail falando das condições de abandono do Bernardo. E ele mencionou que a Kelly havia tentado tirar a vida do Bernardo anteriormente, colocando uma almofada no rosto dele. E ele acordou e ela disfarçou, mas o Bernardo não esqueceu e contou para a babá, e a babá contou para a avó dele. Portanto, isso nunca chegou aos ouvidos do juiz. A promotora disse que ela tinha recebido um encaminhamento feito em conjunto, porque foram dois conselhos tutelares, né? E um deles recebeu, mas que era assim, que o menino estava meio largado e tal. E um da escola, né? E dizendo a preocupação que eles tinham com o Bernardo por andar mal vestido, não ter higiene, era um horror. O Bernardo disse, e continuava falando para todo mundo, é que o pai era muito ocupado e que nunca ficava em casa, que o pai não tinha tempo para dar atenção para ele e a Kelly não o queria em casa. Então, por isso que ele ficava dias e semanas fora. É muito terrível pensar ao que esse menino foi submetido. O juiz disse ao Leandro, doutor, eu acho que o Bernardo se sente esgotado. Acho que ele deve ter tentado muito, de alguma forma, sei lá, se comunicar. Mas me dá a impressão que ele está totalmente desvinculado afetivamente.
Portanto, o Leandro pediu ao juiz uma chance de retomar a relação com o filho. E o Bernardo, ouvindo o pai fazendo aquelas promessas, aceitou, mediante algumas condições. Ele queria ter a chave da casa. Ele queria poder brincar com a irmã. Ele queria ter lanche para levar na escola. E ele queria ter um animal de estimação. Todos saíram de lá naquele dia com a promessa que o Leandro teria mais tempo com o filho, prestaria mais atenção nas necessidades do Bernardo, não o filmaria mais, porque ele vivia fazendo vídeos quando o filho ficava alterado. O menino era provocado demais pelos dois. Mas nada disso aconteceu e foi onde a justiça falhou. Não houve um acompanhamento da justiça posteriormente a essa audiência para saber se as demandas estavam sendo atendidas ou não. O Bernardo desapareceu em 4 de abril de 2014 em Três Passos e seu corpo foi encontrado 10 dias depois, dentro de um saco, enterrado às margens do rio Mic, numa cidade Frederico Westphalen, acho que é essa a pronúncia. Foi encontrado dia 14 de abril, 10 dias após o desaparecimento. A Kelly disse para o Bernardo que ela iria comprar uma televisão para ele junto. Nossa, ele ficou todo feliz, né? Uma pessoa que o tratava super mal e chamando para ir comprar uma televisão, ele aceitou no ato. E ela disse, vou te levar numa benzedeira para ela te benzer, para você ficar mais calmo, né? E ele, tadinho, nunca tinha convite para nada. A Kelly era enfermeira, tá? Ela trabalhava até junto do consultório com o marido dela. O marido dela trabalhava como médico no hospital e tinha o consultório dele. E ela trabalhava no consultório dele como enfermeira. A Kelly deu essa medicação pro menino, né? Portanto, e ela fez isso na presença da melhor amiga dela, a assistente social Edelvânia Wirganovics. Isso mesmo, uma assistente social. Ela disse, fomos lá naquele dia fazer o buraco, mas com a enxada não dava. A assistente social falando. Aí fomos comprar as coisas, uma pá e uma cavadeira. Ela disse que jogaram a enxada no mato. Ela disse, compramos um produto para dissolver a pele e não dar cheiro. E o Bernardo, ele foi encontrado cerca de 80 quilômetros da cidade dele. E no dia do desaparecimento do Bernardo, o casal foi a uma festa, como se nada tivesse acontecido. O Leandro foi trabalhar normalmente, né? Elas foram juntas de carro, no carro da Edelvânia, mas a Kelly que foi dirigindo. O julgamento dos 4, porque entra aqui o irmão da Edelvânia entra na história. Então, eles foram todos presos. Pelo menos isso, né? O julgamento dos 4, né, acabou ocorrendo entre o dia 11 e 15 de março de 2019, ou seja, 5 anos após o ocorrido. Mas os réus já estavam presos durante aquele período. A Kelly afirmou que o Leandro era inocente e que ela havia falsificado a assinatura dele para efetuar a compra do medicamento. Porém, as provas mostraram que isso não era verdade. Ele era o mentor intelectual do crime. Segundo o depoimento delas, a Edelvânia, ela disse que ela quis levar o menino ao hospital após vê-lo desacordado. Mas aí era tarde demais para arrependimento, né? Se é que teve algum. Que eu duvido. Segundo ela, quem comprou o medicamento e a pá foi ela. Mas quem pagou foi a Kelly. Além disso, ao ver o menino desacordado, sem sinais vitais, ela disse que ela quis ir à delegacia. A Kelly estava dirigindo acima do limite de velocidade e o carro dela foi parado e acabou recebendo uma multa por excesso de velocidade, o que foi muito bom, porque senão o crime teria saído quase perfeito, né? Porque o policial viu no carro que o menino estava sentado no banco de trás, calminho, mas eles estavam indo ainda, o menino estava vivo. Ele não viu nada de diferente que apontasse que alguma coisa tinha acontecido, né? Então, foi maravilhoso que eles pararam
que o policial parou, porque havia um registro que eles estavam indo naquela direção, para esta cidade, aonde foi encontrado o corpo. Para o Ministério Público, o Leandro foi o mentor intelectual do crime. Ele e a Kelly, eles não queriam dividir com o Bernardo esses valores que teria que ser pago, talvez uma herança, não sei se isso é verdade, seria esta a causa, se é que existia uma herança um pouco tardia para o menino estar recebendo e que talvez eles teriam tirado a vida dele por isso. Eu, particularmente, eu não acredito nessa teoria, eu não vi documentos que comprovem esse fato. Eu, particularmente, eu acredito que eles o consideravam um estorvo para o novo núcleo familiar. Era isso, eles simplesmente não queriam o menino com eles. O casal ofereceu dinheiro para Edelvânia ajudar a executar o crime, né? Então, por isso foi considerado um motivo torpe. Eles foram indiciados por um crime doloso, que nós chamamos, né? Porque eles usaram de vários meios, impossibilitando a defesa, e por aí vai, né? E o mentor intelectual foi o próprio pai e mais umas outras qualificadoras, né? Só que uma coisa estranha, né? O pior é que nenhuma das duas ali teve, assim, a mínima decência de checar a pulsação do Bernardo antes de colocá-lo no buraco que elas haviam cavado lá. E essa cova foi feita dias antes pela Edelvânia. Segundo ela que cavou, né? Vai saber. Para que a decomposição fosse mais rápida e tapou com pedras e terra. Muitos fatos vieram à tona após a prisão deles. Há um vídeo que mostra o Bernardo discutindo com o pai e com a madrasta, quando eles falam mal da mãe dele. Aí o pai dele diz: eu sei que tua mãe é o máximo para ti, mas simplesmente ela te abandonou. Olha isso. E o menino diz: ela não me abandonou. Tomara que tu morra. O menino falando pro pai. E o pai diz: tu vai ir antes. E a Kelly complementou dizendo: teu fim vai ser igual da tua mãe. O Leandro disse que esteve no local próximo ali da cova durante as férias dele, porque ele teria ido lá pescar. Portanto, o hospital onde ele trabalhava juntou aos autos um documento mostrando que as férias haviam sido tiradas no mês de fevereiro e não em abril, que foi o mês que aconteceu isso. Ou seja, estava na cara que ele mentiu, né? E também ficou provado que naquele local não existem peixes para ele ter ido pescar dias antes. Ele deve ter ido lá estudar a área. No julgamento dos réus, muita coisa apareceu. Por exemplo, o Bernardo não podia usar a piscina onde morava, não podia brincar com a irmã, não tinha nada para ele jantar, ia para a escola sem lanche, tinha sinais de falta de higiene pessoal, andava mal vestido. A Kelly disse: prefiro apodrecer na cadeia do que ficar nessa casa contigo, incomodando. Ou seja, ela não queria o menino na casa, de forma alguma. A Jussara Petri, que o Bernardo chamava de tia Ju, e o Carlinhos, eles eram as pessoas com quem mais o Bernardo conviveu. Agora vocês vão ficar pasmas aqui, o que vocês vão ouvir. Nos últimos 4 ou 5 anos de vida do Bernardo, a Jussara disse que toda vez o Bernardo ficava na casa dela pelo menos uns 5 dias por semana. Isso mesmo. Ninguém pedia, ficava. E o pai nem sabia que estava lá, também nem sabia onde que o menino estava. Ela disse que às vezes ela precisava sair para trabalhar porque eles são donos de uma fábrica de roupa escolar. Então ele levava o Bernardo na casa dele. E muitas vezes ela pedia para a madrasta, a Kelly, para abrir o portão. E ela dizia: deixa ele aí fora, depois eu abro. E ela sabia que ela não ia. Então o que ela fazia? Ela pegava o Bernardo e levava para o trabalho dela. Ela disse que uma vez ela falou: eu vou esperar. Ela esperou 2h30 para Kelly abrir o portão. E teve uma outra circunstância que ela acabou levando, né, não só uma, muitas, para o trabalho, porque ela disse: não tem cabimento deixar o menino lá fora. Então pouco tinha cabimento ela ficar esperando horas e horas, sendo que ela precisava ir trabalhar, né? Vocês sabem, no Rio Grande do Sul, quando é frio, é frio. E o Bernardo não tinha roupa apropriada. E a Kelly não se importava deixá-lo lá fora, no frio, na chuva. O Bernardo perguntou para algumas mães de amigos deles se elas não queriam ser a mãe dele. E uma coisa que me chama muita atenção é o fato do Leandro ficar gravando os vídeos do menino somente mostrando a parte quando o Bernardo reagia a algo que ele fez.
reagia mal, falava coisas horríveis para o pai, mas porque o pai estava provocando o menino, dizendo que ele ia terminar louco como a mãe dele. O Bernardo tinha um celular, mas esse celular foi dado pelo marido da Jussara. Ela confirmou em juízo que o pai nunca telefonou para saber aonde ele estava. Ela falou que ele já chegou a passar semanas e semanas. Ninguém sabia. Quer dizer, a madrasta e o padrasto e o pai, ele não tinha nem ideia onde o menino estava na casa dele, na casa dos outros, né? Então, claramente, o Bernardo se sentia muito mal dentro da casa, né? E ele não queria ficar, então ele ficava na casa dos amiguinhos, onde pelo menos ele tinha mais atenção, comida, carinho. A Jussara depois, né, que o Bernardo era extremamente carente. E vou colocar aqui algumas coisas que ela falou, como era a vida do Bernardo. Eu ouvi o depoimento dela, né, no fórum. Ela disse que o Bernardo, ela o chamava de B, ela lembra que de um fato muito próximo do Natal, que o Bernardo mostrou para ela um cartão de Natal de família, onde tinha a foto do pai, da madrasta e da irmãzinha dele. Mas não o Bernardo. E ele disse, eu odeio, porque eu não estou junto. Sabe, eles tiveram a cara de pau de fazer um cartão de Natal de família e excluíram o Bernardo. Um casal sem empatia alguma. A Jussara disse que o Bernardo usava direto os uniformes da escola, até quando não estava na escola, porque não tinha roupa. Ela tem uma empresa que faz uniformes, como eu falei antes, então ela dava para ele, mas ela também acabou comprando calça de moletom, tênis e até material escolar para ele. E ela dizia que às vezes ele entrava na casa dela e quando ela ia procurar um tênis não tava. O Bernardo tinha pego o tênis e tinha ido para a escola, calçando os tênis dela. Ela disse que ele vivia usando as roupas dela de frio. Imagina, blusa de moletom dela. Ele usava tudo dela. Ela disse que foram as inúmeras vezes que ela ou o marido, né, ou ambos levaram o Bernardo para casa. Chegaram lá, telefonava para a família para abrir a porta. Ninguém atendia o telefone para poder mandar abrir, nada. Sabe, sendo que eles vendo que a luz estava acesa. Ela contou que era um dia de muita chuva, mas muito frio. Eles foram levar o Bernardo para casa. E a madrasta não atendia o telefone. Aí o Carlinhos, o marido dela, ligou do número do telefone dele, que provavelmente a Kelly não reconhecia. Aí ela atendeu. Aí o Carlinhos disse, olha, para abrir o portão. Ela disse que ela estava ocupada demais para deixar ele lá fora. Gente, estava chovendo. Aí, claro, eles o levaram de volta para casa porque não iriam deixar o Bernardo lá fora. E como eu falei antes, ela disse que ele passava às vezes de 4 a 5 dias por semana na casa dela e não levava nenhuma roupa. Então ela lavava a roupa da escola e no dia seguinte ele usava a mesma roupa, né? No dia das mães, dia dos pais, Natal, feriado, ele passava tudo na casa da Jussara. E ela disse que no dia do aniversário deles, eles fizeram um bolo para eles, para ele, fizeram um churrasco, convidaram até uns amigos. O pai nem sabia onde ele estava, nunca nem telefonou para dar os parabéns pro menino, nunca mandou uma mensagem para saber onde que o menino estava, porque o marido dela deu o telefone pro Bernardo, né? Coitado. Quando, às vezes, a Jussara falava assim, seu pai ligou? Não, ele está muito ocupado, ele está salvando vidas. Que triste. Ela disse que um dia o Bernardo chegou lá com uma mochila pequena, com umas roupas, e ela disse, o meu pai e a Kelly viajaram, vão ficar uma semana fora. Oi? Ninguém telefonou para falar para a mulher, meu filho pode ficar aí 7 dias, 15? Não telefonaram para ela. Não perguntaram se eles tinham algum compromisso. O máximo que viram foi o menino sair com uma mochilinha, que ela disse que não tinha nada que se aproveitasse dentro para ele usar. E ele ficou lá, na casa dela. Ela disse que ela checava se ele fazia trabalho de escola, que ele tinha que estudar, eles o tratavam como um filho. Ela disse que se ele errava o dever da escola, ela dizia para ele que ele tinha que estudar melhor. E um dia ele errou, ela disse para ele, você tem que estudar melhor a tabuada do 3B. E que ele esqueceu, né? Por meia hora. Aí ele ficava lá. Ele disse que ele estava errando de propósito. Porque ele disse que se o tio Carlinhos não ensinar mais, então o tio Carlinhos nunca mais vai querer ficar com ele.
Que absurdo, meu Deus, que dó. Não tivesse nenhuma responsabilidade. Ele tomava banho, essas coisas, tudo, ele era que nem um filho, nós tratava ele como uma pessoa que tu tinha que ensinar ele, né? Mas ele era muito obediente, tu dizia, ó, B, agora tu vai ficar meia hora só na tabuada do 3 que tu errou conta. Ele ficava ali. Só que ele dizia, ele fazia, dali a pouco ele dizia que não sabia mais. Um dia ele disse uma coisa que ele tinha errado, porque isso daí o tio Carlinhos não ia mais ensinar ele, se ele fizesse tudo certo. Isso doeu. Ele confessou que tinha errado de propósito para que o Carlinhos continuasse ensinando ele. Consegue uma água lá pra... Consegue uma água ali. Acho que aquela água é dela. Só para ele ter minutos extras com ele. Que triste, que triste. Quando na escola o B tinha alguma apresentação, o pai nunca ia, né? Mas a Jussara, ela disse que ela ia, que ela tentava. E se ela não pudesse ir, ela pedia para as irmãs dela, alguém da família para ir. Porque ela não queria deixá-lo triste. Que ninguém compareceu, todos os pais compareceram, ninguém compareceu para ele, né? Então, por isso vocês podem ver a monstruosidade deste homem, sem limite. É muito importante para eles, ela é católica, a Jussara, né? E o B, ele queria fazer primeira comunhão. Ele mesmo queria fazer. Ele mesmo foi e ele mesmo se inscreveu para fazer a primeira comunhão. E lá é muito comum, quando as crianças fazem a primeira comunhão, as famílias fazem festas, né? E ele estava tão animado. Aí um dia ligaram da igreja e disseram que o B não iria participar da primeira comunhão. E ela disse, mas por quê? Aí ele disse que ele não quer mais participar. Aí ela foi conversar com o Bernardo. Falou, Bernardo, por que você não quer mais participar? Ele disse, é que tem que comprar roupa. Era uma camiseta branca que tinha que cumprimentar. E ele disse, todo mundo vai ter festa. Eu não. Então não quero. Aí a Jussara falou, não, se é por isso, vamos sim. Ela foi lá, ela comprou roupa para ele. Ela comprou a camiseta branca para ele. Fez um churrasco para ele. E lá ele comemorou a primeira comunhão dele. O pai nem apareceu. Estava acontecendo, e por que ele não ia fazer? Então, daí ele disse que a Kelly não ia dar roupa para ele, que tinha que levar roupa, a camiseta branca precisava. E todos os coleguinhas iam ter festa, e ele não ia ter festa, então ele não queria fazer, ele estava triste, estava jururu, sentado lá, sabe, porque isso era sexta-feira, e a primeira comunhão já era domingo, e não tinha os outros todos se programando para a festa, e ele não tinha nada. Só que durante a semana ele não me falou nada disso. E eu, pensando que eles estavam organizando para a primeira comunhão dele, a família dele, no caso, né? Mas não, daí a gente fez. Eu disse, não, se tu quiser fazer, nós vamos fazer. Amanhã tu vem de manhã, nós vamos comprar roupa, vamos encomendar uma carne e vamos fazer um almoço para ti. Vocês efetivamente compraram a roupa para ele da comunhão? Compramos. Vocês fizeram uma festinha daí depois da missa? Foi, nós tínhamos comprado um bolo, uma carne. O promotor disse que o pai fez isso porque ele teria que começar a pagar um valor por mês para o filho. E que os outros 3 acusados fizeram por prazer. Eu discordo dessa parte do promotor porque a Kelly, ela participava ativamente do crime também por dinheiro. Ela não queria que o dinheiro do marido dela fosse dividido com o filho dele. E ela não queria que gastasse com o filho dele, mas sim com ela. Já a Edelvânia e o irmão fizeram também por dinheiro e por uma quantia alta, principalmente porque a Edelvânia ia receber, segundo disseram, pelo menos R$90 mil. Eles simplesmente passaram por cima de todos os valores morais, toda a falta de empatia. E pensar que ele é um médico, Kelly uma enfermeira, a Edelvânia uma assistente social. 3 pessoas que fizeram juramento para exercer a profissão, que eles cuidariam do bem-estar do outro. E os 3 passaram por cima disso. Os 3 ignoraram o juramento que fizeram. Não teve um ali para dizer, não vamos fazer uma coisa dessa.
Infelizmente, a justiça falhou com o Bernardo. Muita coisa podia ter sido feita e não foi a tempo. Talvez o Bernardo estaria vivo se tivesse chegado para aquele juiz que ela já havia tentado contra a vida do menino. E isso não está nos autos. Então, o que dizer? Falharam com o Bernardo. Eles foram condenados. Eu vou estar colocando aqui. A pena que cada um recebeu. E que eu não acho que é justa, porque não tem pena no mundo que vai trazer de volta o Bernardo. E nós bem sabemos como é a justiça no Brasil. Em questão de anos, eles vão estar aí, à solta, no nosso meio. E isso me enfurece, porque o Bernardo não teve e nunca terá uma segunda chance. Por que que no Brasil ainda se mantém esse Código Penal arcaico que um presidiário que cometeu tal atrocidade tenha direito a uma segunda chance? Eles tiraram esta chance do Bernardo, que era um menor de idade. Por que que a justiça brasileira tem que dar uma segunda chance para estes que são maiores de idade? Ele que tinha o dever moral e legal de zelar pelo filho dele. Eu nunca vou entender, e eu vou repetir 1 milhão de vezes. Acorda, Brasil, isso não pode continuar dessa forma. Nós não podemos continuar com esse tipo de legislação. Muitos Bernardos estão perdendo a vida hoje por causa de pessoas sem empatia como esses 4, né? Porque o irmão da Edelvânia também participou lá, ajudando a cobrir o corpo do menino lá, né? Só que ele já foi solto. Porque a pena dele foi baixinha, né, tal. E ele já foi solto. Ele estava cumprindo depois por um outro crime que ele cometeu. Ele já está aí na rua. Os outros foram condenados em 2019. Então ainda vão ficar ainda uns anos a mais na cadeia, né? Mas fazer o quê? Nós só precisamos pedir por reformas no Código Penal brasileiro. As reformas feitas não servem de nada, na minha opinião, não servem. Eu acredito que o Brasil precisaria de prisão perpétua e parar com essa palhaçada de 2/6 da pena, essa palhaçada de saidinhas, Natal, Ano Novo, você tira a vida da sua mãe, mas no Dia das Mães você pode sair, você tira a vida do seu pai, mas no Dia dos Pais você pode sair. É isso, pessoal, é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês conheciam o caso dele e o que vocês acham do nosso Código Penal brasileiro. Acreditam que nós precisamos ter penas mais severas, ter uma legislação um pouco diferente? Deixe a opinião de vocês aqui e se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vou deixar aqui para vocês um pedacinho do vídeo do promotor. Foram 4 promotores maravilhosos e um deles se emocionou quando ele teve a palavra final.